Olá, esse é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia e geociências, e também para toda a sociedade, porque a gente vem discutindo temas que não só valem para o nosso sistema, né, mas para todo mundo que se interessa por assuntos que englobam aí, hoje a gente vai falar do quê? De cidades inteligentes, e isso interessa para todos nós, né? Eu estou aqui com o Norman Arruda, que é do iCities. Norman, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho, e daí a gente entra nesse tema tão legal. Então tá. Primeiramente, obrigado, Ana, pelo convite. Ao CREA, um agradecimento aqui especial por esse convite, essa participação aqui, para a gente trazer esse tema que é extremamente importante, né? A gente discutir a construção e a transformação de cidades, né, por meio de muita inteligência, e aqui a gente trazendo essa discussão dentro, né, do CREA, dentro da discussão dos engenheiros, dos agrônomos. Isso é muito importante para essa discussão, para essa construção dessas cidades, né, a participação dessa classe que é tão relevante aí na história do nosso país e das nossas cidades. Eu sou, Ana, sem me esquecer, eu sou o Norman, de Paula Arruda Neto, sou diretor do iCities, né, que é essa organização extremamente importante, que completou agora 14 anos, então vem nessa toada de transformar as cidades por meio de diversas ações, sejam elas fazer uma assessoria técnica, consultoria, né, às cidades, às secretarias de Estado, né, de governo, missões no Brasil e fora do Brasil, e a organização, né, talvez mais emblemático aí, é a organização do Smart City Expo Curitiba, que é um evento que vai para a 7ª edição agora, no próximo ano, e que se tornou o segundo maior evento de cidades inteligentes do mundo, só perdendo para Barcelona, que é onde nasceu, né, essa entidade, né, que é a FIRA Barcelona, que é uma organização público-privada criada lá na década de 90, com esse objetivo de discutir, né, no âmbito lá, inicialmente de Barcelona, mas hoje isso é um conceito global, né, de discussão dessa construção de cidades melhores para a gente viver, né? Cidades pra mais todos, inteligentes, né? Exatamente. Me conta um pouquinho, então. O ano passado, né, Curitiba esteve entre uma das 7 cidades mais inteligentes do mundo. Como que você vê a transformação da nossa cidade até chegar nesse marco, né? Como que você vê que esse caldo cultural que teve que ser criado até a gente chegar onde a gente está hoje? Esse ponto, Ana, é muito legal a gente discutir, porque eu sempre gosto de ressaltar, né, essa construção para chegar em 2024 e Curitiba ser considerada, né, uma das cidades mais inteligentes do mundo. Então, eu gosto de a gente fazer uma visita lá no passado, e aí nossos amigos engenheiros, agrônomos que estão aqui nos ouvindo hoje vão, se tiver interesse, eu recomendo essa pesquisa, coisa rápida hoje na internet você consegue fazer uma pesquisa. Eu preciso retomar lá para o ano de 1966, onde nem você e nem eu éramos nascidos, que foi o ano onde teve dentro do IPUC, lá em Curitiba, um primeiro desenho o plano Agache e depois o plano diretor de Curitiba, que efetivamente se colocou à prova e começou a ser construído em 1971, quando o Jaime Lerner assume a prefeitura de Curitiba. Então, começa lá então em 66, dentro do IPUC, a construção, né, desse planejamento. E em 71 o Jaime Lerner começa a colocar isso na prática, né? E aí é legal eu falar para vocês aqui como engenheiros, porque eu estou falando aqui, a minha formação é publicidade e propaganda. Olha só. E sou mestre em governança e sustentabilidade. Então, assim, eu não sou de origem
técnica, né? Arquitetura não é a minha área de estudo, engenharia não é. Então, é um tema que hoje eu gosto de falar porque, gente, é um exemplo. Agora sim, eu preciso falar, eu sou curitibano, nascido e criado em Curitiba, então eu sou um curitibano raiz, né? Então eu gosto de falar da minha cidade, né? Você acha que, você falou, né, dos governos que também deram vazão a essa ideia, a esse ideal, né, de construir cidades mais planejadas, mais inteligentes, mas você vê que tem o lado da população também, né? Tem esse lado da população que contribui para uma cidade ser mais inteligente? Como que na tua visão funciona isso? Fundamental, Ana. Não existe cidade inteligente sem a participação da sociedade, né? Então, se Curitiba conquistou esse título em 2024, isso começou, claro, obviamente, por uma provocação muito grande de uma ideia, né, de várias ideias de uma pessoa que realmente era fora da caixa, que era o Jaime Lerner, mas a gente chega, vamos lá, né, nos anos 2010, 2020, a gente chega com uma provocação muito grande e por parte da sociedade, por parte das organizações, por parte das entidades de classe, por parte da academia, né, a importância de a gente ter as instituições de ensino, né, participando dentro desse processo. Isso é muito importante. Eu até peguei lá no Insta do iCities, né? Pessoas inteligentes criam cidades inteligentes, né? A descrição lá de vocês. Pessoas, você falou em pessoas. Sim. Então a gente está falando da sociedade, a gente está falando de empresas, a gente está falando das universidades, da pesquisa e também, obviamente, da esfera pública. Então não se faz uma cidade inteligente, uma cidade inteligente apenas com ideais planos, políticos. Né? Não tem como. Então a participação da sociedade ela é fundamental. Quando nós temos, e Curitiba soube criar isso de uma forma muito orgânica na minha visão, quando você tem o chamado ecossistema, né, de inovação, de transformação, de sustentabilidade, isso naturalmente vai começar a acontecer, essa transformação da cidade. Então, precisa da participação de todos, inclusive do poder público. Somente o poder público não faz uma cidade inteligente. E muito das nossas profissões, né? Das engenharias, agronomia e geociências. Como que você vai falar hoje aqui? A gente está diretamente aqui do 51º EPEC, que é o Encontro Paranaense das Entidades de Classe, né? O maior evento do CREA Paraná. E você vai conversar hoje com o nosso público, né? Do sistema. Qual é a mensagem que você quer passar para o nosso público, né? Para os engenheiros e tal, falando de cidades inteligentes? Qual é a nossa missão aí nessa construção, né? E até para manter Curitiba como uma das mais inteligentes? E o que você acha que a gente ainda tem que dar uma engatada nas nossas profissões para melhorar, para ir mais para frente ainda? Eu tenho, e junto com o time do iCities, um objetivo aí da gente não apenas manter Curitiba como uma cidade extremamente inteligente, mas a gente, como está aqui, a gente tem esse objetivo aqui primeiro, de dar uma atenção para o nosso estado, né? Então a gente tem desenvolvido muitos projetos aqui no estado do Paraná, né? O próprio nosso colega Igor de Açaí, um grande exemplo, um grande case, né? Então estudem, vejam o caso de Açaí aqui no Paraná, que pode falar assim, mas Curitiba, né? 2 milhões e meio de habitantes, estudem Açaí para vocês verem um exemplo legal. Você sabe que eu conheci Açaí. A gente foi lá assinar, o presidente foi assinar um acordo de cooperação e tal com a cidade, né? E uma coisa que me chamou a atenção a gente foi numa feira que era para a cidade, né? E uma coisa me chamou a atenção, que a gente estava falando do ser humano, né? A leveza das pessoas, as pessoas brincando, né? Tem muitas pessoas de origem nipônica lá. Isso. Então, aquelas danças e aqueles jogos, até adolescentes que a gente fala, não, adolescente fica mais enferruscado e não quer brincar e tal. Nossa, aquilo me chamou a atenção. Então, eu acredito que
açaí é bem inteligente também por causa disso, muito certeza, bacana. com certeza. Então, a gente tem essa defesa, né, por estarmos aqui no estado do Paraná, de a gente trazer isso para o Paraná como um todo, né? A gente tem uma parceria muito próxima com o Sebrae, né, aqui do Paraná, com essa provocação indo, né, nas prefeituras, nas entidades de classe, fazer essa provocação, Ana, que eu acho que ela é muito importante, né, da gente construir cidades melhores para a gente viver. Né? E isso organicamente, isso é bom para todo mundo, para a sociedade, para as empresas vão se tornar mais fortes, a pesquisa por meio das universidades, né? Então isso é fundamental. Então eu tenho essa, né, como uma provocação aqui para a nossa entidade de classe dentro do CREA, essa provocação assim, gente, o que nós, né, como engenheiros, agrônomos, a gente pode fazer de diferente, né, dentro da nossa atuação, para que a gente, de fato, transforme as nossas cidades. E, gente, pode ser por iniciativas muito pequenas. Inicialmente, podemos começar pensando pequeno, né? A gente pensa... caminho, né? Exatamente, né? São formas de a gente começar. Agora, fato a gente precisa dar o primeiro passo. E a gente tem que se tornar exemplo também, né? Referência. Seja para as pessoas, para os nossos colegas aqui dentro da nossa entidade, seja em casa, para os nossos filhos, né, para os nossos cônjuges, a gente tem que ser exemplo de transformação. E aí eu gosto de puxar um pouco para o lado dessa questão da sustentabilidade, né, do que a gente fala hoje do ISD, né, do ISG, que é o ambiental, o social e a governança. Então acho que esse tipo de transformação ela começa dentro de nós, dentro das pessoas, né? Não é por meio de obra, não é por meio de atividades, não, é por meio de uma mudança que começa aqui. Com certeza. E aí isso vai transbordando. Se retroalimenta, né? Exatamente. Claro que governo, órgãos públicos, entidades de classe, enquanto instituições também precisam fazer a sua parte, mas é um vai e vem, né? Da pessoa física também, né? A gente tem que ter esse equilíbrio dos dois lados, mas a gente precisa ter um apoio. Mas isso também não pode se tornar uma desculpa para eu, Norman, não fazer a minha parte. Né? Norman, então vamos entrar um pouquinho no iCities. Conta um pouquinho para a gente como que é o trabalho desenvolvido lá por vocês. O iCities hoje, ele se tornou um grupo, né? E dentro desse grupo a gente tem diversas atuações. Né? O iCities existe, completou agora em 2025 14 anos. Então é uma organização que hoje trabalha em prol de cidades inteligentes. Então a gente costuma falar que a gente é um hub, e esse hub hoje, em 2025, se tornou um grupo que a gente fala, né? E dentro desse grupo nós temos a parte de eventos, né? Organiza o Smart City Expo Curitiba, que está indo agora para sua 7ª edição. E que esse ano foi um sucesso. 22 mil pessoas, se tornou o segundo maior evento de cidades inteligentes do mundo. Olha então só. Isso é muito bacana. Né? Mais de 650 milhões de negócios gerados dentro em função do evento. Então acho que isso é bacana. O iCities também tem a parte das missões internacionais, né? Por exemplo, indo para Barcelona com uma comitiva brasileira, né? E a gente também tem hoje dentro o Instituto iCities, que inclusive eu fico dentro desse desenho do Instituto iCities, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem esse objetivo, né, de fazer esse trabalho tanto de consultoria, de prestar consultoria para organizações, prefeituras e secretarias de Estado, a questão de fazer um assessoramento técnico, a produção e elaboração de cartilha, como nós temos, né, aqui junto com o CREA, e também o desenvolvimento de programas educativos, e nesse é onde eu também faço uma atuação mais próxima, com a construção de programas, pós-graduações, cursos livres, onde a gente entende, a gente tem
programas hoje que estão programas prontos, né? Já podem ser rodados a qualquer momento. Por exemplo, o programa de inovação para a gestão pública é um programa hoje que a gente tem ele gravado, né? Está dentro da nossa plataforma. É de acesso livre, não é? Ele precisa ser contratado, né? Então tem a contratação desse programa, porque a gente atrela esse programa, hoje ele está pronto, com a necessidade específica da entidade, né? Ou da prefeitura, ou da secretaria. Então a gente entra dentro do processo, né, de entendimento das necessidades daquele momento, daquela situação, por exemplo, de uma prefeitura, customiza o programa para aquela prefeitura, e a base desse programa é esse programa de inovação para a gestão pública. Então, a gente utiliza ele como base e customiza por meio de workshops, né, com temáticas específicas que atendam aquela demanda. Então, é bem interessante nesse sentido. A gente não faz algo... Não tem como pasteurizar, né? Não tem, porque são necessidades muito diferentes. Né? Norma, mas tem algum case legal para contar para gente lá do eCities? Tenho. A gente tem alguns exemplos legais, mas eu acho que assim, o mais próximo que a gente pode falar, e aí eu de novo puxo para a cidade de Curitiba, né? Eu acho que é um exemplo bem legal da participação do eCities principalmente nessa provocação para chegar ao ponto em 2024 e Curitiba receber essa premiação de cidade mais inteligente, né? O iCities tem uma participação muito próxima, principalmente quando a gente fala sobre a questão do evento do Smart Cities para Curitiba. Eu acho que na minha visão, ele é tanto o início quanto é o fim, né, desse processo. Porque tem muita coisa que começou dentro do Smart City, dentro do evento, e tem muita celebração que a gente faz também, né, que eu acho que é bacana, assim, que termina no Smart City. E aí tem um exemplo desse que é o Sprint, que a gente fez uma provocação agora no final de 2023 de 2024, e que entrou e terminou e se efetivou no Smart City, que foi o Sprint que a gente fez com várias entidades, público e privada, sobre a discussão do novo centro de Curitiba. Uma questão de discutir a segurança, de discutir a questão de moradia do centro de Curitiba. Então a gente fez um programa muito bacana, onde a gente ouviu diversas iniciativas. Mas como que foi? Foi dentro da Smart City, todas essas pessoas se reunindo para discutir isso? As reuniões elas aconteciam em alguns locais, né, no centro de Curitiba. Por muitas vezes tinha a saída em loco para fazer a reunião no centro de Curitiba. Antes mesmo do evento? Antes do evento. O evento foi a finalização. Foi a entrega do relatório do trabalho com documento oficial entregue em mãos. No dia o prefeito de Curitiba não estava, mas um representante recebeu esse documento, onde foi aquela produção feita por aquele grupo, onde tinham, de novo, ressalto, todas as entidades representadas ali, sejam elas públicas, sejam elas privadas. A gente vê uma movimentação grande, quem vive o centro mais também, né? Vê uma movimentação grande ali no centro de Curitiba, de mudanças e tal. Dentro dessa entrega que vocês fizeram, o que você mais ressaltaria, assim, de propostas, né? Que são propostas, certo? Sim, algumas propostas, e algumas, em partes, elas já estão acontecendo, né? Já tem um sistema sendo preparado, e algumas estão em fase de preparação, porque tem algumas que realmente leva esse tempo para você preparar toda uma estrutura. Sim. Mas eu acho que um exemplo legal, Ana, que eu posso citar, e aí eu falo mais sobre a visão agora de cidadão, né, curitibano, que vive e respira a cidade de Curitiba. Há hoje um conceito muito interessante sobre a questão que a gente fala hoje da muralha digital, né? Resumidamente, o que é a muralha digital? É você trabalhar em prol da segurança pública, né? E como é que a gente faz isso? Hoje existem várias câmeras da Prefeitura de Curitiba espalhadas pela cidade.
Porém, hoje é perfeitamente possível você, como um proprietário de um comércio, por exemplo, você ceder as câmeras que estão viradas para o lado de fora, né, da sua entidade, do seu comércio, você faz uma cessão dos direitos e da transmissão dessas imagens para a prefeitura. Então a prefeitura hoje consegue ter, além das suas câmeras de segurança e monitoramento, mais as câmeras... Isso é inteligente? Isso é extremamente inteligente. Isso é extremamente inteligente. E simples. E simples. Porque você vai pensar assim, será que a prefeitura... Porque a prefeitura poderia investir em mais segurança, contratando e instalando mais câmeras. Mas por que pegar novas câmeras se o comércio, por exemplo, ali do centro de Curitiba, tem a sua câmera voltada, parte para a sua loja, né? Parte para a calçada. E é interesse do comércio também que a cidade seja cuidada, né? Exatamente. Então esse eu acho que essa é uma iniciativa, que é um exemplo que hoje é adotado em diversas cidades no mundo, que eu acho que é a forma mais simples de a gente explicar o que de fato é uma iniciativa público-privada voltado a gente transformar as nossas cidades. E a gente está falando de algo que aqui no Brasil é algo extremamente crítico, que é a nossa segurança, né? Então, como é que a gente melhora a segurança das nossas cidades por meio de iniciativas que unam o público e o privado? Aí está um exemplo extremamente simples. Não precisa ser um técnico para fazer essa explicação, para fazer essa defesa do porquê que ela é legítima, né? Está aqui uma pessoa formada em publicidade e propaganda explicando. Mas, algo... Norman, eu ia dizer que isso é muito publicitário, porque eu já trabalhei com publicidade também, e a gente sabe que às vezes você fica indo numa ideia querendo fazer uma coisa tão mirabolante, e as melhores ideias são aquelas mais simples. E não é tão fácil chegar também, né? Como que se vê isso? Não é. Por então, mais que seja simples, parece que é mais difícil ainda, né? Eu quero me ater a gente discutir a questão do resultado que a gente está falando. Uhum. É óbvio, né, Ana, que eu não vou entrar aqui na questão técnica, que com certeza precisa ter servidores, uma central muito importante, né? E aí tem a participação do ICI, que é muito importante dentro desse processo, do IPUC, né, que eu já mencionei. Então, claro que tem toda essa questão, uma união de forças, união de exatamente. Visões, né? Pessoas de áreas diferentes têm um modo de ver as coisas diferentes, e isso traz insights e ideias e caminhos diferentes, né? Exatamente. Então, acho que esse é bem importante. Acho que esse é um exemplo bacana de como é possível a gente mudar. É muito fácil a gente ficar dando desculpas, botando a culpa no público, né, na iniciativa pública. Concordo, a gente tem sim uma questão de muito imposto que hoje é gerado. Eu sei porque eu sou empreendedor também, né? Eu sei a dificuldade que é, mas isso não é desculpa para a gente não transformar de fato, né, as nossas vidas, as nossas cidades, por meio dessa mudança que a gente precisa de fato ter, que começa aqui dentro da nossa cabeça e precisa transbordar para fora, né? Então acho que isso é importante. Legal. Norman, e vocês, imagino, já estão com a Smart City do ano que vem? Vai ser quando? Vai ser em março do ano que vem. Já está então tudo encaminhado. Já, tudo encaminhado. Dá um spoiler aí pra gente, conta um pouquinho do que vocês estão preparando. De novo, desculpa. Fique à vontade. Eu vou tomar um gole. De novo, pela segundo ano consecutivo, o evento sempre foi lá no Parque Barigui, lá em Curitiba. Porém, o Parque Barigui ficou pequeno para o evento, porque o evento ficou muito grande. E aí a gente conseguiu uma parceria com o Atlético Paranaense, né? E pela primeira vez nesse ano de 2025 e a segunda vez no ano que vem, o evento acontece na Arena da Baixada, né? No estádio do Atlético. E aí, isso é muito bacana, porque a gente está falando de um conceito um pouco diferente de evento, né? Porque
é diferente a gente organizar um evento no estádio de futebol, Sim. né? No Brasil, eu acho que é extremamente emblemático isso, né? Sim. E ele acontece, então é muito legal, porque ele acontece no campo, né? Os expositores, o palco, ele fica no campo, né? Literalmente em cima do campo, e a gente tem toda a estrutura do estádio que ela comporta eventos paralelos, que a gente chama, né? Dos side events, né? Então a gente tem salas de reuniões, a gente também tem, nesse ano a gente pegou um dos camarotes lá do estádio para fazer o podcast. Então a gente fez o podcast, né, dentro do camarote. Eu queria gravar nesse camarote aí. Ficou muito legal. E aí, dentro do estádio, acontecendo todos esses eventos, salas de reunião. Então, ele se tornou um local muito propício para a geração de novos negócios. Então, prefeitura se encontrando, entidades privadas fazendo negócio. Então, o estádio, por si só, ele tem essa promoção. E algo que acho que foi muito importante também nesse ano, assim como esse evento que nós estamos participando aqui hoje, ele é um evento, o Smart City Expo Curitiba também é um evento que busca a questão de a gente trabalhar não apenas as questões ambientais, mas as sociais e de governança também. Então ele é um evento onde a gente estimula a não utilização de plástico, né? Por exemplo, dos copinhos plásticos, a gente não utiliza no evento, tenta diminuir ao máximo possível. Há a compensação, né, da emissão de carbono também por meio de diversas... A gente está trabalhando assim aqui isso também. É muito importante. A questão social, então a gente tem a participação da sociedade, de escolas que vão nos dias dos eventos, participam, né, do evento. Então a gente tem a presença de escolas, de faculdades, então é muito interessante ver as crianças uniformizadas entrando no evento. Então acho que isso é muito importante também, né? E essa ligação com a sociedade como um todo, com as organizações, né, com a prefeitura, com a presença de diversos prefeitos, vice-prefeitos, secretários que a gente tem no evento, né? Então a gente de fato busca essa referência, né, com base nos aspectos ESG, para a gente de fato fazer um evento inovador, um evento diferente. E aí o local, o estádio de futebol hoje, ele é muito mais propício para a gente fazer algo diferente assim. E é de né? fato emblemático no Brasil. Com certeza, com certeza. Legal. Norma, a gente está indo para o final do nosso podcast. É meia hora, passa rápido, né? Passa rápido. Se você quiser deixar uma mensagem aí para os nossos, de repente para nossos engenheiros, agrônomos e geocientistas que estão agora entrando no mercado, né? O que você diria para eles, assim, para que eles contribuam para que cada vez mais cidades sejam mais inteligentes? A minha mensagem, Ana, que eu quero deixar aqui para vocês, né, eu acho que é uma provocação muito importante de a gente, né, independente da nossa formação acadêmica, da nossa atuação, a gente tem que lembrar que nós somos pessoas, né? Somos engenheiros, eu sou publicitário de formação, a Ana também publicitária, jornalista, né? Então comunicação social. Mas aqui a gente está falando de pessoas, então nunca deixem de pensar em pessoas. Seja na sua atuação hoje, no teu dia a dia, seja aqui dentro do CREA, é muito importante você lembrar que você é uma pessoa, né? Que você tem no entorno de você pessoas, a família, os seus colegas, né, de trabalho, e que a gente precisa de fato transformar a nossa cidade, né, onde a gente vive, o nosso estado, né, o nosso país, por meio de ações e por meio de transformação. Ela começa dentro da gente, né, aquilo que eu comentei mais cedo, e ela precisa transbordar para fora, né? Então a gente tem que se tornar realmente referência, né? Eu gosto de trazer sempre gosto de falar de um tema que eu escuto muito na governança, né? Que é o tone from the top. É um termo em inglês que é
o tom que vem de cima, né, na sua tradução literal, que nada mais é do que a gente se tornar referência, né, de fato, da gente se tornar, a gente ter uma preocupação que a nossa voz ela é ouvida por muitas pessoas. Eu, no meu caso, tenho 2 exemplos emblemáticos, que são os meus filhos, né? E eu sou exemplo para eles, né? E para quantas pessoas nós não somos exemplo, né? Ao longo da nossa vida, do nosso dia, às nosso vezes, pessoal, né? profissional. Que você tem ali. Exatamente. Então, acho que é isso. A gente tem que se tornar referência, né? A gente tem que transformar, a gente tem que ser o exemplo, né? Então, eu acho que essa é a mensagem importante que eu quero deixar para vocês aqui. Norman, muito obrigada. Obrigado. Boa palestra daqui a pouco. Obrigado. E a gente se vê no Smart Cities. Com certeza. No ano que vem. Boa sorte lá no plano, em toda a programação. Eu sei que é bem puxado, com mas certeza. eu tenho certeza que vai ser um evento lindo. Obrigada Maravilha. por ficar aqui com a gente. Você também, obrigada por ficar aqui com a gente até agora. Siga lá nas redes sociais, no Instagram, porque a gente sempre avisa lá quando está saindo um programa novo. E a nossa playlist está lá no YouTube do CREA Paraná. Um beijo, até a próxima.